Deus no seu coração de falar sobre esse assunto. Vocês olhar o finalzinho do tempo de adorar agora de sexta-feira, vocês vão ver que eles falam sobre isso. Então, para ver a linha do Espírito Santo. Que Deus, Ele fala em todos os lugares, né? Eu creio que é a linha de Deus, né? Então, Deus nos dê graça, né? Para falar um pouquinho sobre esse assunto. É um assunto bom para a escola, mas como nós não temos escola, então nós vamos ter que usar o cu da tarde para falar certos assuntos, né? Então nós queremos falar um pouquinho sobre como a igreja deve gerar. Deus, quando formou a terra, Ele disse ali em Gênesis capítulo 1, verso 11, que cada semente gerasse segundo a sua espécie. Não é isso que a Bíblia fala ali, que Deus fala? Cada semente, que a erva verde gere segundo, produza segundo a sua espécie. Depois ele fala ali também sobre o mar, ali sobre as águas, e que cada um produza também conforme a sua espécie. E todos nós sabemos que laranja gera o quê? Laranja, né? Abacate gera abacate, porque é conforme a sua espécie. Isso é uma ordem de Deus. O pessigueiro gera pêssego, né? Então cada árvore ela gera segundo a sua espécie, né? E a semente de cada árvore, ela já está onde? Ela já está na própria árvore. Ela está nela. A semente da laranja está dentro da própria laranja. A semente do abacate está dentro do próprio fruto, né? Do abacate. Então, cada um gera segundo a sua própria espécie. Cristão gera cristão. Amém? Por isso, o diabo tentou acabar com os cristãos, colocando eles em fogueiras, em arenas, mas cada vez gerava mais cristãos ainda, porque cada cristão gerava mais cristão através do seu testemunho, gerava mais cristão, né? Como foi falado, ainda creio que foi no culto de vigília, né, para o Monilo, né? Citando o exemplo daquele soldado que ele via ali quando lançava os cristãos ali naquele precipício, e aquele soldado via ali um anjo pegando a alma daqueles cristãos ali, levando aos céus. E aquele soldado viu aquilo. E teve ali um cristão que eu acho que era recém-convertido, ou a sua fé não estava ainda firmada. E ele ele fraquejou naquela hora ali, né? E ficou com medo. Mas aquele soldado que estava vendo ali o que estava acontecendo, cada cristão que era jogado ali, vinha um anjo e pegava a alma daquele cristão e levava aos céus. E aquele soldado disse para aquele cristão ali que vacilou, ele disse, só um pouquinho, pega aqui a minha armadura, pega aqui as ferramentas que ele tinha ali, não sei se era escudo ou lança que ele tinha, que eu vou no seu lugar. Você fica no meu lugar que eu vou no seu lugar. Talvez o diabo pensou, agora eu diminuo um cristão aqui, mas ali gerou outro cristão. Amém? Então, cristão gera cristão. Cada semente produz conforme a sua espécie, né? E eu vou usar aqui um personagem da Bíblia como base, qual nós lemos aqui, Elias e Eliseu. Então, nós vamos devagar, os irmãos poderem compreender o que Deus quer nos mostrar, né? Agora, Elias tinha sido um grande profeta. Quantos concordam que foi um grande profeta Elias, né? Mas antes de Deus o tomar Elias, o que Deus disse para Elias? Vá e unja outro em teu lugar.
Deus deu ordem para Elias ungir outro em seu lugar. Por que Deus deu essa ordem? Porque a obra de Deus não pode parar. A obra de Deus, ela tem que continuar. Elias estava chegando o tempo dele, mas a obra de Deus tinha que continuar. Então o que Deus faz? Deus diz para Elias: unja Eliseu no teu lugar. Então foi a ordem de Deus, né, para Elias: unja outro no teu lugar, prepara outro. Nós vamos mostrar aqui que teve um tempo de preparo para Eliseu. Mombrana disse que levou 12 anos Eliseu servindo Elias. Por quê? Elias estava preparando Eliseu para ocupar o seu lugar. Então veja, irmãos, pastor gera pastor, músico gera músico, isso é papel do músico, gerar mais músico. Líder de cântico gera líder de cântico. Isso não é papel para o pastor gerar dirigente de cântico, isso é papel para o líder de cântico. Não é papel do pastor gerar músico, isso é papel do próprio músico gerar outro músico. Os irmãos estão compreendendo? Diácono gera diácono através do seu exemplo e como ele age, está dando exemplo para os mais novos. Está gerando ali. Jovens gera jovem. Pode ver que uma igreja, quanto mais jovem tiver, mais jovem ela vai ter. Porque jovem gera jovens. E assim por diante, né? Membro gera membro. Pois a obra de Deus não pode parar, ela tem que continuar. A obra de Deus não pode parar. Porque a obra que Deus inicia, homem nenhum pode terminar com ela, né? Pode parar. Então cada um gera conforme a sua espécie. E é responsabilidade nossa de gerarmos. Isso é responsabilidade de todos nós, de gerarmos. Então Deus mandou Elias ungir Eliseu em seu lugar. Quem tinha que preparar Eliseu era Elias. Isso cabia a Elias preparar alguém para o seu lugar. Deus disse quem era. Aí alguém diz: mas foi Deus que disse que era para ungir Eliseu. Sim, foi. Então cada um de nós temos que buscar a Deus para ver, Deus mostrar quem nós devemos gerar em nosso lugar. Isso é responsabilidade de nós. E Deus mostra. E quando Deus mostra, é seu papel fazer isso, né? Então, quem tinha que preparar Eliseu era Elias. E Eliseu levou 12 anos para ser preparado. Elias levou 12 anos para preparar Eliseu. 1 Reis, capítulo 19, verso 19. Nós lemos o 16, né? Agora vamos ler o 19. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu. E Deus tinha mandado ele fazer isso. Filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque que tenho eu feito? Voltou, pois, detrás dele e tomou uma junta de bois e os matou. Até o irmão Leandro falou isso ontem lá no culto, né? E voltou, pois, detrás dele e tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. E o servia. Agora, Eliseu era decidido. Quando Elias passou por ele, tocou a capa, ele largou tudo
Deus trabalha com quem é decidido. Não com aquele que tem que estar empurrando, falando, faz isso, faz aqui, tem que estar sempre atrás empurrando. Não, Deus trabalha com pessoas decididas. Veja que Elias não ficou lá, vamos Eliseu, te apura Eliseu. Não, ele já foi lá, matou os bois, com os aparelhos ali, usaram para fazer uma lenha, e assaram ali aquele animal que mataram e comeram, deram ali para o povo comer, cozeu aquelas carnes e deu ao povo, né, como diz a Bíblia, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias. Deus trabalha com pessoas decididas. Veja, Deus foi atrás de quem? De Davi. Davi era decidido. Deus foi atrás ali de um nome ali, nos dias que os amalequitas vinham e levavam tudo, Gideão. Gideão era um homem decidido, era um homem valoroso. Deus pega esses valorosos, né? Decididos. Então veja que Eliseu era decidido. Agora, Eliseu, ele desejava nele ser maior do que Elias. Alguém pode dizer, bom, mas Eliseu era metido, né? Não, ele desejava. Ele não pensava que era maior que Elias. Isso é diferente, uma coisa da outra. Ele desejava ser maior que Elias. Ele não se achava maior do que Elias. Ele não se achava maior, mas ele desejava ser maior do que Elias. Porque Deus é mais. Se ele opera através de um jeito, ele vai operar através de outro, daquele que levantar, através daquele, obras maiores ainda. Jesus não disse isso para os seus discípulos? Quem que eram os discípulos? Era o quê? Aprendiz. Não é aprendiz? A palavra discípulo não quer dizer aprendiz? Amém? Os irmãos estão acompanhando? Então o que ele disse para os seus aprendizes? Obras maiores do que essa vós fareis. Agora, Eliseu desejava, ele tinha o desejo de ser maior que Elias ainda. E ele não estava errado. O problema é a pessoa se achar maior do que o outro. Agora, desejar é diferente. Ele se rendeu para isso. Nós vamos caminhar aqui um pouquinho, né? Vamos com calma. Então, às vezes nós costumamos dizer, se eu ser 50% do fulano, já está bom. Isso eu já disse muitas vezes. Mas Deus me repreendeu sobre isso. Nós estamos agindo assim, nós estamos dizendo errado. Porque Deus é sempre mais. E se nós, vamos supor, se eu sou 50% que meu pai foi, e o que vinha após mim for também 50% do que eu fui, vai acabar? Não vai acabar? E Deus é mais. Deus diz para os seus discípulos, obras maiores do que essa vós fareis. Amém? Muitas vezes eu disse, se eu for 50% do que meu pai foi, eu fico feliz. Mas na verdade eu estava falando errado. Elias desejava ter o dobro que tinha Elias, ser o dobro que Elias foi. Eliseu que desejava, né? Ser o dobro que Elias foi. E às vezes nós queremos ser a metade só, né? Às vezes nós estamos agindo errado dessa forma. E muitas vezes nós dizemos, se eu for 50% do que o irmão lá, eu já me sinto feliz. Na verdade, nós temos que ser melhor que ele ainda. Amém? Alguém diz, mas isso é audácia. Não é audácia. Isso é escriturístico. Isso é a Bíblia. Jesus mesmo disse que para os seus discípulos, quem eram os discípulos? Os aprendizes de Jesus. Obras maiores do que essa vós fareis. Amém? Então, muitas vezes nós costumamos dizer as coisas erradas, né? Se eu for 50% que o fulano foi, já está bom. Isso está errado. Temos que desejar ser no mínimo o dobro melhor. O mínimo, o dobro melhor. Agora, mas Eliseu, agora nós vamos entrar em outra parte aqui, né? A obrigação de preparar Eliseu era de Elias.
Mas agora Eliseu também tinha que estar disposto a ser preparado. Eliseu foi se preparar para isso. E começou como? Como que começou a preparação de Eliseu? Começou servindo Elias. Ele começou servindo Elias. É dessa forma que começa, é servindo. Você sabe como Davi começou? Como pajem de armas de Saul. Ele que carregava as armas para Saul. Foi assim que Davi começou. Carregando as armas, era o pajem de armas de Saul. Foi dessa forma que Davi começou. E depois ele não foi um grande rei? Foi, não foi? Amém? Mas ele começou servindo. E Eliseu, isso está em 2 Reis capítulo 3, verso 11. 2 Reis capítulo 3. No verso 11. Olha a forma que Eliseu servia Elias. Isso foi quando estavam aqueles 3 reis ali indo para a batalha e não tinha água, não encontravam água. E verso 11, 2 Reis 3:11. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu. Tem Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Como é que ele começou servindo Elias. Elias lá lavava as mãos, lá estava Eliseu, lá talvez um carro d'água, sei lá o que era que eles usavam naqueles dias. Para aí, meu senhor, deixa eu despejar água para o Senhor aqui. Ele começou dessa forma. O problema é que muitas vezes nós queremos começar já por cima, mas o caminho para cima é para baixo. Não é assim? Irmãos, eu vou contar algumas experiências pessoal minha, porque às vezes a gente tem que citar a si próprio, né? Para dar de exemplo. Eu ainda era solteiro, era jovem. Você sabe como é que eu comecei? Como auxiliar do operador de som. Sabe os cultos de quarta-feira, os cultos que menos gente tinha, o operador de som faltava. Aí lá o Eliseu cuidava do som. Por uns 3, 4 anos. Ele não me avisava, mas eu estava ali pronto. Porque um auxiliar, ele é um step. E um step vazio, para que serve um step vazio? Para encher não serve para nada. O pneu do carro fura, aí você vai lá no step, se tá vazio, não serviu para nada. Dá vontade de pegar e jogar fora o step, né? Precisei de ti. E agora? Tu não serve. Então, um step, não interessa às vezes ficar uns 2, 3 anos ali guardadinho na mala, né? Mas cheinho. Tem que manter ele cheio ali. Porque a hora que precisar, tem. Porque de que adianta a hora que precisa, vai lá pegar o step. O step tá que nem o titular lá, né? Vazio. Aí não vai servir para nada, né? Então, veja. Era nos cultos de quarta-feira. Quando chegava os cultos de domingo, a igreja cheia, o operador de som estava lá. Retirava, sentava no banco quietinho. Era um ajudante, era um auxiliar. Aí depois, com o tempo, passou, assumia a parte do som, né? Aí em seguida que eu assumi o som, aí me colocaram de ajudante do líder de cântico. Também acontecia a mesma coisa, o dirigente de cântico trabalhava,
sei lá, quarta-feira ele não aparecia. E as músicas oficial também da igreja, às quarta-feiras também trabalhava, também não estava. Aí era quem? Aí era o ajudante, o step, né? Lá estava o step. Agora, eu tinha um sonho de um dia cantar com a igreja cheia, né? Com os músicos oficiais. Mas era só um sonho. Eu estava ali como step. Então, tinha que permanecer no meu lugar. Aí, chegava às quarta-feiras e não me avisava, mas eu estava ali pronto. Você gosta de que estar avisando, como é que você vai... Não se sabe quando vai furar o pneu, né? O step que está sempre pronto. A hora que precisar dele, está pronto. Ah, mas ninguém me avisou, se me avisasse, eu podia ter treinado antes. Não, já era para estar treinado antes. Ah, ninguém me avisou que o livro de cântico não é vir. E agora, o que eu faço? Não. Ué, já era para estar preparadinho. Já era para estar cheio. Não era para estar vazio. Né? Ah, mas vou sempre nos cultos e ele nunca falta. Mas um dia pode furar o pneu. Um dia pode entrar um prego no pneu, né? Vamos estar compreendendo, né? Nós vamos conversando de uma forma mais distraída aqui, né? E o dirigente não me avisava, e eu nem pedia para me avisar. Isso era obrigação minha de eu estar pronto. E de eu estar ali pronto. Se ele não aparecesse, eu já tinha os hinos prontinho. Ia lá e cantava. Se ele aparecesse, eu ficava no meu lugar quietinho. Isso foi o meu início, irmão. Então, às vezes as pessoas não querem iniciar por baixo, né? Mas é assim que funciona. O que Eliseu fazia? Servia água. Quando nós lemos aqui, né? Deitava água sobre as mãos de Elias. Elias ia se lavar, lá estava Eliseu lá. Parei meu senhor, que eu te ajudo. Foi assim que Eliseu começou. Eliseu da Bíblia, né? E geralmente, esses cultos que eu tinha que dirigir, como eu falei, às vezes os músicos oficiais da igreja não estavam. E também estavam ali os aprendizes. Então, era eu e os aprendizes. Aí, sabe como é que era a forma que nós fazíamos? As irmãs me entregavam um papelzinho com 3 louvores para cantar no culto de quarto. E daí me dizia, irmão, escolhe os louvores. Mas era só 3 que ia cantar. Só que eu escolhi a ordem, né? Era assim que funcionava. Aí elas me entregavam o papel, eu só sei esses 3. Então vamos lá, vamos cantar esses 3. Nós temos aqui para servir, né? Vamos servir com esses 3. Então foi assim que começou. Aí quando eu chegava, né? Aí ia vir um pastor de fora, podia ser quarta-feira, fazer o dirigente entrar com a pastinha embaixo do braço. Mas a função dele não era minha, eu era step. Ele chegou, a função é dele. Então, irmãos, é assim que começa, né? Então, mas agora, o step ele tem que estar pronto. Não é, o dirigente não vai no culto, tem que ligar lá pro step, né? Step, hoje tu fica no carro hoje, step. Tu não vai ficar em casa não, tu fica na mala do carro, porque hoje vai furar o pneu. O step tem que estar pronto. Chegou na hora do culto, o dirigente não apareceu, o step está ali prontinho, já cozinha, afiadinho. Isso não tem nada mal, você já está treinadinho antes. Não quer dizer que você estava treinando porque você tem que cantar naquele culto. Não. Você treina, deixa eu treinar. Se o dirigente apareceu, está ali você. Irmãos, isso eu estou usando o exemplo do dirigente, né? Aproveitando que ele não está aqui hoje. Então, assim tá a parte de dirigente. Mas isso é tudo, é músico. Porque às vezes algum culto o músico pode faltar. Então tem que ter quem substitua. Mas é a obrigação do músico gerar músico. É a obrigação do líder de cântico gerar líder de cântico. É a obrigação do pastor gerar outro para substituí-lo. Isso é obrigação.
Evangelista, gerar evangelista? Um dia não vai poder, mas tem alguém que substitua. Amém? Os irmãos estão compreendendo? Aleluias. Então, isso. E aí depois, como eu falei, né? Meu sonho era cantar num dia de domingo à noite, a igreja está toda reunida, estavam os músicos oficiais, né? Mas eu tive que esperar a hora. Aí até que cheguei, embora por um período bem curtinho, cheguei a ser líder de cântico. Mas foi um período bem curto, né? Que aí em seguida o pai já me chamou para o auxiliar. E como auxiliar, irmãos? Eu lembro da primeira vez que o pai pediu para andar uma reunião. Foi quando a irmã Elizabeth, né, esposa do falecido irmão José Carlos, adoeceu. E ele estava cuidando dela no hospital, e era um domingo. E o pastor Sinão me avisou antes, já era depois do meio-dia, o pastor Silvio, ó, vai ter que dar o culto lá em Pelotas. Foi o primeiro culto que eu usei o microfone para falar alguma coisa, foi aqui nessa igreja. A primeira vez que preguei foi aqui. E eu fiquei na hora assim, mas eu perigo errar até o meu nome no púlpito. De tanto nervoso, ele disse, não, vai lá dar o culto. E tinha que ser destemido. Eu peguei uma mensagem do Mombrana que eu já tinha mais ou menos as coisas, né? Por isso que eu disse, né, não podemos ser pneu vazio. Soldado tem que estar preparado, né? E aí eu usei a mensagem, não me esqueço até hoje, a mensagem Abraão restaurado. Isso foi em 2007. A mensagem Abraão restaurado. Eu nem me lembro como é que foi o culto, por causa dos nervos. Não sei se alguém se lembra desse culto, mas eu sei que... Bom, lembra? Oi? Ô, irmão, se lembra até o tempo. 20 minutos. Eu só... Ainda bem que temos alguém que grava bem as coisas, né? Eu não gravo, pai, para gravar, irmão, é difícil. O irmão já tem que passar a gravar datas e tempo, né? Mas eu não tenho essa... Eu sei que foi em 2007, isso eu sei. Mas dia também, não sei. E a mensagem Abraão restaurado. Mas, se era um step, tinha que estar cheio. Quando que o step vai ser usado? Só Deus sabe, né? Quando o step vai ser usado, né? Então, foi assim um pequeno testemunho assim, do que eu posso falar do que aconteceu comigo, né? Então, veja que, como nós falamos, né? Um auxiliar é como um step. E esse step tem que estar cheio. Cheio. Não step vazio, porque step vazio não vai servir para nada. Mas nem que seja que aquele step sirva para ir até a borracharia, pelo menos, né? Pelo menos para quebrar um galho, pelo menos. Já é uma grande coisa, né? Mas agora, se você for sempre um step que só serve para ir para a borracharia, você nunca vai ficar no lugar do pneu original. Porque só serve para ir até a borracharia. Seja um step bom, que a hora que for preciso, está ali pronto para ser usado, para assumir o lugar. Mas agora tem uns stepzinhos, né? Que às vezes a gente deixa ali com o pneuzinho para step. É o pneu mais careca, né? Que tirou ali, que trocou os pneus, pegou o melhorzinho dos careca ali e bota ali, né? Só serve para ir até a borracharia. Que possamos ser um step bom. Amém? Um step que possa ser usado. Se tiver que fazer uma viagem com ele, ele é bom. Se tiver que assumir o lugar ali do pneu titular, o pneu rasgou, que ele assuma sua posição e fique ali. Amém? Aleluia. Então, como foi falado aqui, irmãos, já no início, músico gera músico, isso é o dever dos músicos, gerar outros músicos.
Às vezes nós ficamos, a igreja não gera músico. Mas às vezes a culpa está nos próprios músicos que não dão lugar para gerar mais músico. Na igreja não gera líder de cântico. Parece que nunca tem ninguém que saiba cantar direito. É porque culpa do dirigente de cântico que não dá espaço para gerar. Então vamos falar bem francamente. A igreja parece que não gera auxiliar na igreja. É culpa de quem? É culpa do pastor que não dá lugar. Não prepara alguém. A igreja não gera evangelista. É culpa dos evangelistas que não geram outros evangelistas. Por quê? Cada um gera conforme a sua espécie. Isso é a Bíblia. Agora você pensa quanta semente dá um pé de laranja na vida dela. É milhões. Num fruto de laranja, quanta semente tem dentro de uma laranja? E Deus, irmãos, Deus é uma terra fértil. Deus é fértil. Aleluias. Deus quer que nós giramos. Deus quer que a sua obra expanda. Às vezes nós nos conformamos. Tá bom assim. Não tá bom assim não. Temos que crescer. Temos que pensar grande. Deus nos ensinou assim. É a forma que Deus nos ensinou. Deus é assim. Deus é assim. Deus sempre é mais. Deus nunca vai ser menos. Como eu falei aqui, né? Se cada um pensa, aí alguém vai botar como diácono, aí olha para o molhando. Eu quero, o seu 50% do molhando tá bom. Não vai ficar quase nada, né, molhando? Mas aí o que pensava em ser 50% do irmão, se ele ficou 50%, e é o que vem após aquele, ser 50% também, daí vai acabar o quê? Zero. A obra vai terminando. Sim, por isso que eu disse, tem que ser que nem Eliseu, com ousadia. Se dedicar, servir, estar ali disposto. Eliseu estava ali disposto para servir. Você acha que Elias já colocou Eliseu, agora tu vai lá para a escola dos profetas lá e tu já titulariza profeta? Não. Ele começou servindo. A irmã vai carregar o teclado. Para aí, irmã, que eu te ajudo a carregar esse teclado. Não, eu só quero se me der um lugar lá para me ficar lá como destaque do culto. Não, começa lá por baixo. Davi, como eu já falei, era pajem de armas de Saul, carregava as armas para Saul. E às vezes não gera, é culpa nossa. Às vezes a culpa está em mim, a culpa está em você. Por quê? Não gera. E nós temos que gerar, né? Como nós falamos, pastor, alguém diz, pode dizer, não, pastor já nasce pastor. Sim. Mas tem que ter alguém para talhar ele, para preparar ele. Alguém pode dizer, profeta já nasce profeta, sim. Não é isso que a Bíblia diz, profeta já nasce profeta? Mas por que Deus mandou Elias preparar Eliseu? Eliseu tinha que ser preparado. Veja, Moisés não tinha que preparar-se Moisés. Por quê? Não tinha mais profeta, estava lá numa terra estranha, não tinha nenhum profeta para preparar Moisés, por isso que tem que passar 40 anos no deserto para se preparar, porque não tinha alguém que preparasse Moisés. Ele levou 40 anos para que Moisés ficasse pronto. Veja, Eliseu já não levou 40 anos, porque tinha alguém para preparar ele. Amém? Isso eu estou compreendendo, né? Isso não é para ofender ninguém, irmãos. Isso diante de Deus eu posso dizer que Deus me deu isso aí para falar. E Deus confirmou isso. Então isso é responsabilidade de cada um de nós. Nós temos que ter o ventre fértil, irmãos. Temos que ter o ventre fértil. Para não ficar com medo, o fulano vai tomar o meu lugar. Elias não estava com medo de Eliseu tomar o lugar dele. Ele sabia que um dia ia tomar o lugar dele, mas quando chegasse a hora.
Porque para todos tem um tempo. O tempo de Elias, quando ele terminou. E veja, não era por velhice, não. Às vezes um é por velhice, o outro Deus. Veja, Elias não provou a morte, Deus o levou. Então, como nós falamos, músico gera músico, dirigente louvor gera dirigente louvor, pastor gera pastor, evangelista gera evangelista, membro gera membro, ovelha gera o quê? Ovelha. Nós vamos entrar nessa parte depois. Dona de casa, isso é natural, irmãos. Gera o quê? Dona de casa. Muitas vezes, né, principalmente nos dias de hoje, nós vemos muito essa palavra ser falada, né? Que quase não existe mais verdadeiras donas de casa. Quantos já não ouviram falar isso? Muitas pessoas já ouviram. Quase não há mais donas de casa. A culpa está em quem isso? Que não tem mais donas de casa? Nas donas de casa que não estão gerando donas de casa. Se as donas de casa gerassem donas de casa, não estaria extinto. Não é assim? Quantas vezes nós ouvimos essa palavra ser falada? Quase não existe mais hoje em dia, quase não existe mais donas de casa. É culpa das donas de casa que não estão gerando donas de casa. É porque não está sendo gerado mais. Alguém pode dizer, quase não existe mais chefe de família. Verdadeiro chefe de família. É culpa dos chefes de família que não estão gerando chefes de família. Isso é responsabilidade quem? Das donas de casa, dos chefes de casa. Ensinarem as mais novas como ser uma dona de casa. Os pais ensinar seus filhos como ser um chefe de casa. E como é que você ensina? Através do seu exemplo. Através do seu exemplo você está ensinando. A maneira que você, esposo, trata a sua esposa, seus filhos estão vendo. Se você trata ela mal, seus filhos vão tratar também, quando estiver a esposa deles, mal também. Se as moças vê as suas mães tratando mal seus pais, elas vão fazer o mesmo. Por isso que o Mombrana diz, olhe para a família. Você, rapaz, que vai buscar uma moça, olha para a família, vê como é que eles se tratam, porque vai ser a maneira que você vai ser tratado também. Como ela trata a mãe dela, como ela trata o pai dela, vai ser a maneira que vai tratar você também. E vice-versa, né? É para os dois lados, né? Se um rapaz trata mal os seus pais, vai tratar mal também a sua esposa. Ele pode ser a coisa mais bonitinha. Mas boniteza termina, irmãos. Cada ano que passa a gente fica mais feio. A feiura só aumenta. Como diz o pastor Joel, né? A feiura só aumenta. Ele disse, bom é ser feio mesmo, porque a feiura só aumenta. A boniteza só diminui. Mas o caráter isso nunca termina. Caráter nunca termina, né? Então, veja, não há mais dona de casa, por quê? Culpa está onde? Os dias que estão vivendo. Não, isso é mentira. É porque não está sendo gerado mais. Mas isso tem escritura, vamos para a escritura, para não ficar da minha boca, né? Senão ele falou só dele lá. Livro de Tito, capítulo 2. Livro de Tito, capítulo 2, verso 3 ao 5. Livro de Tito, a gente diz Tito, né? Mas o livro é a epístola do apóstolo São Paulo a Tito. Tito, capítulo 2, verso 3. E as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver. Agora, sério no viver não é que ser carrancuda. É com a vida séria. Não é porque a Bíblia manda eu ser carrancuda, não. Ser carrancudo, ninguém chega perto de você, né? Quem quer estar perto de um carrancudo, né?
Ninguém, né? As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver seja sério. Como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Mestre. O que é mestre? O mestre ensina, não é? Mestras no bem. Não é ensinar a palavra, mas mestre no bem. Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e a amarem seus filhos. As mais velhas tem que ensinar isso às mais novas. Aí alguém diz, hoje as mulheres de hoje nem amam mais seus maridos, não amam mais os seus filhos, porque está faltando as mais velhas ensinarem. As mais velhas gerarem. Elas não estão gerando. É para todos, né? Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa. Ensinar as mais novas a ser boas donas de casa. Eu falei que tinha escritura para o que eu estava falando. Boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Isso é escritura, né? Então, chefe de família gera chefe de família. Dona de casa gera dona de casa. E a maneira que você, como nós já falamos, a maneira que você trata a sua família, você, homem, a maneira que você trata a sua esposa, seus filhos estão vendo. Você, esposa, a maneira que você trata o seu esposo, suas filhas estão vendo. E possamos dar bons exemplos. Eu creio que meu filho vai tratar muito bem a esposa, né? Porque tem um bom exemplo, né, meu filho? Quem pode dizer é minha esposa ali, né? Ó, deu um amém, né? Mas isso é sério, irmãos. A gente fala brincando para ficar descontraído, né? Mas isso é sério. Tem que ser gerado. Alguém diz, mas isso natural já não tem a ver com o espírito. Não, tem a ver sim. Tem tudo a ver. É um paralelo natural com o espiritual. Se a sua vida está bem no natural, ela também está bem no espiritual. Se a sua vida está bem no espiritual, ela também está bem no natural. É um paralelo, né? Então, membro gera membro, ovelha gera ovelha. E é tempo de gerarmos. É tempo de gerarmos. E temos muitos meios para evangelizar, irmãos. De primeiro, há tempo atrás, e não é muito tempo atrás, mas de primeiro era só no boca a boca. E ainda pode ser feito o evangelismo através do boca a boca, mas hoje tem mais facilidades. Hoje tem mais facilidade do que de primeiro. De primeiro era só o boca a boca o evangelismo. Aí depois já entrou o quê? Já entrou o rádio. Quando a mensagem chegou no Brasil aqui, ela expandiu pelo Brasil inteiro através do quê? Do rádio. Muitos irmãos aqui conheceram a mensagem através do rádio. Alguns já partiram também, conheceram através do rádio. Mas por que era através do rádio? Porque era o rádio que tinha naqueles dias, era o meio que tinha. Mas hoje temos mais meios. Se o irmão Branham fosse vivo hoje, ele ia usar todos os meios para evangelismo. Porque nos dias dele, ele já usava transmissão via telefônica. Ele já usava, era o meio que tinha. E a receita estava sendo lançada naquele tempo. O telefone, e ele já fazia transmissões via telefônica, via rádio. E já estavam filmando os seus cultos, né? Quando Deus o levou. É por isso que nós temos alguns filmezinhos ainda do Mombrana, né? Isso, olha que ele partiu em 65 e já ficou gravado.
Alguns cultos dele. Então, nós temos muito meios para evangelizar. Não é só através do boca a boca. Claro que o boca a boca ainda continua valendo. E é um ótimo meio, né? Mas até na sua casa, no seu sofá, você pode estar evangelizando. Compartilhando cultos. Mas parece que às vezes as pessoas têm vergonha do ministério. Vou entrar um pouquinho mais forte. Parece que as pessoas têm vergonha do ministério. Às vezes, compartilham em tudo que é lugar, né? O ministério lá dos outros, lá não sei de onde. E às vezes do local, quase nada, né? Mas tem vergonha do ministério. Você sabia que o ministério é Deus? E se você tiver vergonha do ministério, você está tendo vergonha de Deus. É sério. Coisa séria. Então nós temos muitos meios. 5 minutos antes do culto inicial, o link já está disponível do culto. Você é sentadinho no banco, antes do culto inicial, você pode pegar seu telefone, já colocar no seu status, compartilhar. Você não vai estar quebrando a ordem da igreja antes do culto iniciar. O diácono não vai lhe repreender por isso. Agora também não vai usar isso também para ficar com pretexto o celular, usando o celular do culto todo, né? Aí estou compartilhando. Aí também, né? Isso para compartilhar não leva nem um minuto, né? 30 segundos é o suficiente. Então a coisa é que nós podemos fazer algo mais. Eu sei que os irmãos também têm feito isso. Mas nós podemos fazer mais ainda, né? Nós podemos fazer mais. Alguém pode dizer, eu não vou estar ajudando esse ministério fracassado. Você está dizendo que Deus é um fracassado. É o único fracassado, como o já disse, né? Fracassado é o diabo. E se nós temos fracassado é porque nós estamos dando lugar ao diabo. Porque se nós estamos dando lugar a Deus, nós não somos fracassados. Nós somos mais do que vencedor. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Meu horário já terminou, né? Mas nós temos muitas formas. Temos muitas formas. Vamos fazer algo. E você sabe, até falar nisso, irmão, sobre as redes sociais, eu peço que os irmãos orem, porque nós estamos sendo denunciados. A página Peregrinos do Senhor está sendo denunciada, já veio várias notificações, creio que era uma tem visto, né? As notificações que tem vindo. E o irmão Israel esteve mexendo ali para ver. Aparentemente é denúncias. O diabo quer calar, não quer que divulgue. Mas vamos orar que ele é um fracassado. Nós somos mais do que vencedor. Já demos resposta várias vezes já para quem comanda lá no Facebook. Eles mandam as mensagens em inglês para nós, é difícil entender. E isso é que nós não estamos respeitando as políticas deles. Mas de outra coisa nós temos que saber, irmãos. Esse meio, pelas redes sociais, é um grande meio. É uma ciência do bem e do mal. Se você usar para o lado bom, é muito boa. Mas temos equilíbrio, né? Mas esse meio, irmãos, que está sendo de grande ajuda para muitos ministérios, isso vai terminar. O diabo não vai deixar assim. Eles já estão exigindo, que a gente não fale para uma reunião ser transmitida certo tipo de palavras. Se a gente falar, eles cortam o vídeo. E então isso vai cessar logo. Então nós vamos ter que aproveitar o máximo que nós puder. E por enquanto estamos conseguindo ainda. Porque isso vai terminar.
Então vamos usar o máximo que a gente pode para divulgar o nosso Senhor. Ah, é para estar divulgando o culto? Sim, mas é para divulgar a palavra que sai daquele culto. Agora não adianta estar divulgando lá para outros ministérios, eu não creio nisso aí. Ah, não, compartilhar, mas compartilhar lá para os amigos lá que moram em Porto Alegre, lá outros lá que moram em Chapecó, que já são crentes. Não, a gente não precisa disso, nós temos que compartilhar para o local aqui. Às vezes a gente vê muitos pastores batendo, compartilhe com seus colegas, mas às vezes tem que compartilhar no local ali no local, aonde Deus nos chamou para estar ali naquele ministério. Então vamos 2 Reis capítulo 2 aqui para nós ir para o lado final, senão os irmãos vão daqui a pouquinho vai dizer, tu não foi ensinado que tem horário para terminar o culto? Não te ensinaram? 2 Reis capítulo 2. Agora eu não creio que Deus é fracassado. Deus não é fracassado, como disse o Mongeiro, o diabo que é um fracassado, né? 2 Reis capítulo 2. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, isso já tinha se passado 12 anos, Elias partiu com Eliseu de Gilgal, e disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse, vive o Senhor, vive a tua alma, que te não deixarei, e assim foram a Betel. Agora veja, Eliseu não largava Elias por nada. Embora Elias dizia, fica-te aqui. Hoje tu não precisa ir no culto, eu vou ir no culto. Eu não vou, tu pode ficar, porque eu vou lá para dirigir os louvores, tu pode ficar em casa. O que Eliseu disse? Não, eu vou contigo para o culto. E se tu sente alguma problema na garganta na hora? Tu precisa de alguém? Se acontecer alguma coisa na hora que tu não pode cantar, vai precisar de alguém? E disse Elias a Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse, também eu sei, calai-vos, fique quieto, eu vou seguir Elias. Eu estou sendo preparado por ele e eu não posso perder nada. Veja, ele não tinha promessa ainda que assumiu o lugar de Elias. Até aqui não. E Elias lhe disse, Eliseu, fica até aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse, também eu sei, calai-vos, fique quieto, eu vou andar com o meu mestre. Eu vou andar com o meu tutor, porque Elias era o tutor de Eliseu. E Elias disse, fica até aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor, vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam, de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Já pensou se Eliseu não tivesse ido junto? Não teria contemplado isso sobrenatural, né? Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, agora sim, pede-me o que queres que te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu, aí era a oportunidade dele, né? Ele nunca na caminhada se achou maior que Elias, mas ele tinha o desejo de ser maior. Peço-te que haja a porção dobrada do teu espírito sobre mim. Eu quero porção dobrada do teu espírito. Eu quero ser maior do que tu, Elias. Eu quero ser mais usado por Deus do que tu foi, Elias. E estava errado? Ele não estava errado. E disse, coisa dura pediste. Veja, ele não ficou lá
E é tímido, vergonhado, né? Se eu for 50% que tu foi, já tá bom, Elias. Não, eu quero porção dobrada. Coisa dura pedir, se me vires quando for tomar de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Mas veja, se me vires. E outros palavras, se tu permanecer ao meu lado. Veja só. Se tu ficar ao meu lado até o fim, se me vires quando eu for tomado de ti, se sucederá. Se não, não se fará. Eu já estou pronto, não tenho mais que estar servindo ele. Não, permaneça até o final. Se me vires, se tiveres ao meu lado, assim se fará. Receberá a porção dobrada, se ficares até o final. Se Eliseu já não largava Elias antes. Ele tinha que ver, tinha que estar sempre de olho em Elias. Então por isso que ele não está preocupado com o que os filhos dos profetas estão falando. Ele não está preocupado, embora Elias dizendo para ele ficar, não, eu quero estar junto contigo, eu vou sim. Tu vai não estar ao culto? Não, eu vou contigo. Tá, mas tu pode ter uma folguinha hoje? Não tem folga, eu quero estar ao teu lado. Se furar o pneu, eu estou ali. E o Step não pode pedir folga, né? Não, eu vou ficar em casa hoje. Não, ele ficaria, embora que às vezes não é usado. Às vezes fica até empoeirado. Mas está cheio. Se tiver, irmão, a poeira não impede de ser usado. O que impede de ser usado é porque está vazio. Por estar empoeirado não é problema. Quando fura o pneu, você nem se preocupa se o pneu está empoeirado, mas você dá graça. Graças a Deus o pneu está cheio. Você coloca ali e segue a viagem de novo. Você nem se preocupa com poeira. O porta está cheio. Mas nem me avisar. O direito não veio, não me avisou. Senão eu tinha me preparado. Já era para estar preparado antes. É antes do pneu furar que se prepara. E veja, Elias não ficou com ciúmes também. Aí outro problema também, né? Elias podia ter ficado com ciúmes, né? Guri. Vai te conhecer, guri? Querer ser maior do que eu? Vai te enxergar? Não. Elias não ficou com ciúmes, não. Elias sabia que a obra tinha que continuar e a obra é de Deus. O importante é que a obra continue. Se vai levantar um maior do que eu após mim, isso não é problema. O importante é que a obra de Deus continue, vá avante. Irmão, você tem que dar graça a Deus se levantar um maior do que você. Você louva, obrigado, Senhor. A tua obra vai estar em boas mãos. Elias não ficou com ciúme, não. Esse rapaz Eliseu está ficando bom. Está se destacando já? Não. Elias não ficou com ciúme, não. Se me vires quando for tomado, isso vai acontecer mesmo, Eliseu. Então Elias não ficou com ciúmes que Eliseu ia ser melhor que ele. Irmão, Jesus sabia que a sua igreja, os seus discípulos, os seus aprendizes, como nós já falamos aqui, iam ser melhor que ele. Ele disse: vocês vão fazer obras maiores do que essas. Não foi o que Jesus falou para os seus discípulos? Não foi o que Jesus falou para a sua igreja? Obras maiores do que essas. Talvez na hora eles ficaram assim: nossa, fazer obra maior que Jesus? Qual homem que fez maiores obras que ele aqui nessa terra? E ele dizia ainda para nós vamos fazer maiores. Mas aqueles homens eram homens destemidos. Não estavam preocupados em colocar na prisão. Eles queriam levar as obras de Jesus. Amém? Ele disse: obras maiores do que essa vocês farão. E nasceu ser destemido. Vamos supor, um exemplo, né? Vai estar parando, o irmão vai deixando de ser diácono, vai colocar outro no lugar dele.
Aquele que vai ficar no lugar dele, que foi preparado, ele tem que pensar, eu vou ser melhor que aquele irmão que estava. Isso nós temos que pensar. Se for colocado algum dirigente no lugar do outro, ó, eu vou ser um dirigente de cântico melhor do que o fulano. Se você pastor no lugar de alguém, eu vou ser melhor do que o pastor. Foi. Nós temos que ter isso em nós, irmãos. Mas para começar isso, é uma pena o tempo, é muito curto, né? Nós podia picar mais a coisa aqui, né? Mas eu creio que o Espírito Santo completa, né? Então, irmãos, para a igreja gerar, depende de mim e depende de todos os nós. Depende dos membros, depende daqueles membros que estão ali de joelho orando. Irmãos, Deus tem levado muitos nossos velhinhos, não tem? Em Rio Grande mesmo, foi uns quantos agora nos últimos tempos. E eram pessoas de oração. Alguém tem que assumir esse papel. Alguém tem que assumir esse papel. Porque a obra tem que continuar. A obra tem que continuar. Amém? Aleluias. Obras maiores que essas vocês farão. Amém? Agora, irmãos, eu que tenho que gerar, e você também tem que gerar. Todos nós podemos gerar. Membro gera membro, músico gera músico, direticante gera direticante, diácono gera diácono, evangelista gera evangelista, pastor gera pastor. Todos nós podemos gerar. Então, isso cabe a nós. Isso depende de mim, depende de cada um de vocês. E aquele que está sendo gerado também tem que ter humildade. Como Eliseu tinha, né? Deitava água sobre as mãos de Elias. Estava ali, talvez tudo que Elias ia fazer, ele disse, não deixa que eu faço para ti. Talvez ficou até meio chato, né? Talvez Eliseu era meio chato até já. Coitado de Elias, né? Mas ele tinha que preparar Eliseu. E Eliseu queria ser preparado, ele não queria perder nada. Ele não queria perder nada. E o que aconteceu? Elias foi levado ao céu, mas o Espírito que estava sobre Elias desceu em porção dobrada sobre Eliseu. E ele operou o dobro de milagres que Elias operou. Vamos colocar em pé. Desculpa qualquer coisa, irmãos, se eu não conseguir colocar da maneira correta, mas eu peço que o Espírito Santo o coloque. Mas cabe a cada um de nós temos que gerarmos. Porque a obra de Deus ela não pode parar. Se alguém pensa, se não tiver o fulano a obra vai parar, é engano. É engano, porque a obra de Deus não para. Se fura um pneu, Deus coloca outro e vai embora. Quando você sai numa viagem, você não pode ficar prostrado na viagem por causa de um pneu que furou. Você coloca o step e vai embora. O certo é que a obra não para. Soberano Pai, complete essas poucas palavras em cada coração, que o Senhor possa ampliar, Pai. Que Teu Espírito Santo possa ampliar sobre cada um, Pai. O Senhor sabe meu coração, isso não foi para ofender ninguém. Longe de mim isso, Senhor. Se eu tivesse esse pensamento, jamais eu ia conseguir chegar aqui diante do Senhor e falar essas coisas, diante dos meus irmãos. Mas que sirva de ajuda, Senhor. Porque serviu de ajuda para mim, porque muitas coisas eu também não fazia conforme o Senhor me deu esse tema. Eu pensava em ser 50% só, Senhor. Mas eu estava errado. Eu tenho que ser o dobro, Pai. Oh, soberano Deus, o Senhor complete essas poucas palavras em cada coração, Pai. Senhor, aqui está se pedido de oração pelo irmão Ismar e a sua família. Que o Senhor possa abençoar nosso irmão, a sua família. Dê graça a ele. Dê sabedoria, Senhor. E dê sabedoria a todos nós, Senhor, que possamos buscar. Se alguém não sabe como fazer, busque a Deus, que Deus vai mostrar como fazer todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós lhe pedimos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus os abençoe.
Peço perdão por alguma coisa, se não falei corretamente, mas que Deus possa ampliar mais isso que você ouviu nesta noite. Deus os abençoe, Deus os guarde, e vamos orar mais uma vez pelo encontro, né? Pela viagem de cada caravana, né? Aleluia. Então, nós vamos orar para nossa irmã. Pai bendito, aqui está minha irmã, Senhor, e ela vem nesse altar não porque eu estou aqui, mas porque ela sabe que o Senhor está aqui. E repreendemos todo o mal que está sobre a sua garganta, e que ela fique boa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pai bendito, aqui está meu irmão, Senhor, também está com esse problema na sua perna. Mas o Senhor que criou cada osso, o Senhor que criou cada membro do seu corpo, Pai. Por isso nós repreendemos essa dor, que o deixe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Deus te abençoe, meu irmão. Pai bendito, aqui está meu irmão, Senhor, e o Senhor sabe o que ele veio buscar aqui nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor preencha ele, que o Senhor dê a ele aquilo que ele precisa, aquilo que ele veio buscar, e que essa porção dobrada desça sobre ele, e que ele possa ser um vaso usado em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, meu irmão. Aleluia. Pai bendito, aqui está meu irmão, Senhor, que o Senhor também estenda a tua mão de misericórdia sobre ele, sobre a sua vida. Amém, Senhor. Deus te abençoe, meu irmão. Aleluia. Soberano Pai, nesse momento, Senhor, nós despedimos o teu povo e lembramos, Senhor, do encontro que estará começando essa semana, na sexta-feira, Senhor. Que o Senhor tenha total direção, Pai. Que o Senhor esteja ali com quem está organizando, com todos os organizadores desse encontro. Que o Senhor dê a sábia a sabedoria. E também oramos, Pai, por cada caravana, Senhor, inclusive também nosso povo que estará indo para lá, Senhor, que possa ser de grande bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Está cheio, né? Cantar o hino Tocou-me, 226 do